Então, gente, vamos começar a aula. Primeiramente, quero agradecer a André, ao Mauro, meus colegas do Revisão 360, por estarem aqui comigo esta noite. A presença da Maristela, da Carol. Vai ser uma aula muito bacana, porque, assim, primeira parte é a parte teórica, e a segunda parte vai ser a mais divertida, que a gente vai fazer a leitura em voz alta. Então, eu vou fazer cada um de vocês ler um texto em voz alta, para a gente ver como é que cada um lê. Tá certo? Ok. Um brinde a isso, gente. Nossa, tem alguém com a televisão muito alta, eu acho. Eu vou pedir, por gentileza, para diminuir o volume da TV, porque assim, a gente pode ir conversando, eu quero ouvir vocês, óbvio, mas neste primeiro momento eu que vou falar, tá? Então, é uma aula, nessa primeira parte vai ser a aula teórica. Então, vamos lá. O nome da aula é leitura em voz alta, né? Vou passar aqui. Bom, vamos lá, gente. Para a realização de uma boa leitura em voz alta, é preciso olhar anteriormente o texto para se ter uma noção do conteúdo, né? Então, o que você faz quando você recebe uma proposta para ler um texto na missa, por exemplo, fazer primeira leitura, segunda leitura? Você vai pegar aquilo lá, você vai dar uma olhada naquele texto para primeiro você entender do que se trata o texto, né? Essa é a primeira coisa que a gente tem que fazer. A gente tem que fazer uma leitura prévia antes de pegar ali e já começar. É o mais indicado, ainda mais para quem não tem prática em falar em público, tá bom? Dessa forma, o leitor conseguirá identificar ao mesmo tempo o ritmo textual, ou seja, de que maneira a escrita foi elaborada, quanto às pontuações pausas, né? Então, daí a importância de fazer esta primeira leitura, porque aí você vai ver onde tem a vírgula, onde tem o ponto final, você vai sentir o texto, o som, a tonalidade do texto, né? Se é um texto mais dramático, se é um texto mais poético, se é um texto argumentativo, então tudo isso você consegue ter essa noção fazendo uma primeira leitura, tá joia? Vamos passar para o próximo slide. Alano Oliveira, professor de leitura, autor e palestrante, afirma que é importante que o leitor dê tonalidade à fala, isto é, saiba colocar um pouco de drama enquanto lê, como se estivesse contando uma história. Nesse sentido, fazer pausas estratégicas é relevante para os ouvintes escutarem e ponderarem o que está sendo dito. Além disso, Oliveira fala sobre a importância de manter uma atitude de confiança durante a prática da leitura. Ou seja, é exatamente isso que eu acabei de comentar. A gente consegue ter, nessa primeira leitura, a gente consegue sentir qual é o tom do texto, né? O que ele está querendo mostrar a nós, leitores? Qual é o tom do texto? Né? E as pausas estratégicas é muito isso, né? Você saber exatamente, quando você identifica qual é o tipo de texto a ser lido, você vai saber lidar melhor com as pausas, você vai saber onde fazer as pausas corretamente, claro, tendo em vista a pontuação, obviamente, mas olha como é interessante isso que ele fala, contar uma história. Você não vai simplesmente ler um livro, um texto, um livro no automático, né, em voz alta, não. Você tem que ter em vista o que o leitor vai entender do que você está lendo. Então, você vai ler aquilo, mas tendo em vista que você está contando uma história para o seu ouvinte, porque ele tem que entender. Você não quer que o público compreenda o que você está lendo? Então, é exatamente isso que você tem que identificar. Qual que é o tom do texto? Como você vai narrar o texto? Daí ele usa essa questão do drama, né? Porque é como se você estivesse realmente contando uma história para a pessoa se sentir envolvida com aquele texto que está sendo lido, tá?
E a atitude de confiança durante a prática de leitura. Então, postura, né? Ele fala também nesse vídeo, que eu disponibilizo no final da aula, né? De você manter uma postura, então, coluna ereta, né? Porque isso passa confiança. É muito importante também a linguagem corporal, né? Então, ter uma atitude de confiança. Vamos passar para o próximo. Esse aqui é muito interessante, o Roberto Malê. Alguém já ouviu falar dele? Não. Não, não. Depois vocês procurem os vídeos dele no YouTube, porque ele é especialista em leitura, tá? Ele fala o seguinte, né? Ele é professor, ator e diretor de teatro. E ele é super seguido no Instagram, depois procurem o Instagram dele, Roberto Malê com 2 L's, tá? Ele sugere como exercício de voz alta, de leitura em voz alta, que a pessoa faça a leitura na presença de outra, amigo, esposa, pai, etc. Ou de um ouvinte imaginário. Isso porque, segundo Malê, o foco do leitor não deve estar no som que ele está produzindo, mas, ao contrário, parte de sua atenção deve estar no assunto, parte no público e parte em si mesmo. Daqui a pouco a gente vai rodar um vídeo dele falando sobre isso para vocês entenderem melhor, tá? Boa noite, Pedro, seja bem-vindo. Boa noite, Vânia, que também entrou recentemente. Então, basicamente, o que ele está querendo dizer aqui? Mais ou menos o que o Aleno falou no slide anterior, que é assim, você tem que prestar atenção, sobretudo, no assunto e no público, né? O Roberto Malê dá muita ênfase nisso, no assunto e no público. Você, como leitor, você fica em segundo plano, você não é em primeiro plano. Por quê? Porque ele explica no vídeo que você vai saber interpretar melhor a leitura quando você estiver prestando atenção melhor, quando você quiser realmente fazer com que o seu ouvinte entenda o texto. Então, se você estiver muito focado em você, você não vai fazer uma boa leitura. Então, ele fala que o ponto-chave da questão toda é se preocupar com a compreensão do leitor, porque quando você coloca isso em mente, a sua leitura ela vai ficar melhor, ela vai ficar mais fluida, ela vai ficar com a sonoridade correta, né? Então, ele defende esse ponto de vista. Eu vou colocar para vocês o vídeo do Roberto Malê, eu vou enviar o link aqui no chat para a gente ver o que ele fala para vocês entenderem melhor. E há outros diversos vídeos dele em que ele discorre sobre a leitura em voz alta. Então, eu recomendo muito. Ele é um cara, assim, muito culto e ele fala de diversos outros assuntos, filosofia, espiritualidade. Ele é muito inteligente. Então, eu vou pegar aqui o link e vou compartilhar aqui no chat, tá bom? Deixa eu pegar aqui. É um vídeo curto, então a gente vai conseguir conferir. E depois eu prossigo. Deixa eu pegar aqui o vídeo no histórico. E eu já vou passar o link para vocês. Exercício para leitura em voz alta, do Roberto Malê. Deixa eu passar para vocês. Ctrl C, Ctrl V. Vamos lá. Todos estão com acesso ao chat? Por favor, gente. Eu estou enviando agora o link para a gente poder rodar ao mesmo tempo, tá?
Aliás, eu daria para compartilhar aqui também, né, o vídeo. Vocês já acessaram o link? Ô, Ju, eu acho que você pode abrir aí uma segunda aba e colocar esse link e a gente assiste aqui junto. Farei isso. Pronto, gente, melhor. Então, já estou compartilhando aqui. Estão todos vendo o vídeo na tela? Sim. Perfeito. Sim. Mauro, está conseguindo visualizar? Sim, tô bem. Todos estão, né? Então, vamos colocar. Tudo para cuidar da sua digestão do começo ao fim. Está cada vez mais completa para ser sua aliada no dia a dia, e no trabalho, e no banheiro. Olá, eu sou Roberto Malé e este é o projeto Encontre Sua Própria Voz. No vídeo de hoje eu vou lhe dar um exercício de ler em voz alta. Você pode pegar uma página em prosa, um texto que lhe agrade, é claro, ou algum poema, e você vai ler em voz alta, tomando, entretanto, o seguinte cuidado. Ou você vai pegar um amigo, colega, a sua mulher, alguém que ouça, e você vai dizer o texto para o ouvinte. Ou então, se você for trabalhar sozinho, você vai imaginar que o ouvinte está diante de você e você vai falar para ele. Isto por quê? Porque no treinamento vocal, no trabalho com a voz, talvez um dos maiores perigos é a tendência das pessoas a ficarem escutando a sua própria voz, falando para seu próprio ouvido, digamos assim. O que causa uma espécie de curto-circuito, em primeiro lugar, e, em vez de você estar prestando atenção no conteúdo do que está falando e no sujeito para o qual você está se dirigindo, para o seu interlocutor, você começa a prestar atenção no som propriamente das palavras e começa a falar para si mesmo. E depois o que acontece? Você vai falar em público, preocupado com a qualidade da sua voz, e a sua tendência é colocar parte da atenção no assunto, parte da atenção no público e parte da atenção em você mesmo, no seu ouvido. Então, o que acontece? Geralmente as pessoas começam a falar assim, elas começam a ouvir a qualidade do seu som. E é horrível isto. Fica fake, fica falso. Você percebe que a pessoa está prestando atenção na forma material do seu discurso. Essa forma, ela deve ser bela, evidentemente, ela deve ser limpa e bem estruturada, mas isso deve ser o resultado, como eu já falei em alguns vídeos anteriores, de uma espécie de segunda natureza que você vai adquirindo através desses pequenos exercícios que eu tenho sugerido para você. Na hora da elocução, na hora em que você está falando, você não deve pensar propriamente no som que você vai estar produzindo. Você não deve estar ou prestando atenção auditiva ao seu discurso. O seu foco tem que estar no conteúdo do discurso e no interlocutor. E a necessidade que o conteúdo pede em relação ao interesse e à compreensão do interlocutor é aquilo que vai determinar a qualidade formal, sonora do seu discurso. Então, repetindo, o exercício é ler em voz alta para alguém,
preocupando-se fundamentalmente com o assunto do que você está falando e o interlocutor, fazer com que ele entenda o que está sendo dito. Então, por hoje é isso. Se você está vendo este vídeo no Facebook ou no YouTube e não faz parte ainda da nossa lista exclusiva, não deixe de ir até o nosso site www.encontresuapropriavoz.com.br e inscrever-se, que você receberá no seu e-mail as nossas atualizações. Até o próximo vídeo. Você não vai se arrepender de passar mais tempo com as pessoas que você ama. E aí, pessoal? Vocês gostaram? Eu vou só colocar novamente numa parte muito interessante do vídeo para recapitular uma coisa. Olá, eu sou a falar para si mesmo, a prestar atenção no som propriamente das palavras. Intuito, em primeiro lugar, e, em vez de você estar prestando atenção no conteúdo do que está falando e no sujeito para o qual você está se dirigindo, para o seu interlocutor, você começa a prestar atenção no som propriamente das palavras e começa a falar para si mesmo. E depois o que acontece? Você vai falar em público, preocupado com a qualidade da sua voz, e a sua tendência é colocar parte da atenção no assunto, parte da atenção no público e parte da atenção em você mesmo, no seu ouvido. Então, o que acontece? Geralmente as pessoas começam a falar assim, elas começam a ouvir a qualidade do seu som. E é horrível isto. Né? Fica fake, fica falso. Você percebe que a pessoa está prestando atenção na forma material do seu discurso. Essa forma, ela deve ser bela, evidentemente, ela deve ser limpa e bem estruturada, mas isso deve ser o resultado, como eu já falei em alguns vídeos anteriores, de uma espécie de segunda natureza que você vai adquirindo através desses pequenos exercícios que eu tenho sugerido para você. Bom, então, o Roberto Mallet, ele fala justamente isso, né? A gente não colocar, assim, atenção na gente, mas prestar atenção no conteúdo e no interlocutor, né? Então, para você realmente estabelecer uma conexão com o seu ouvinte e fazê-lo entender aquilo que você está lendo, né? Então, a gente sempre tem que ter em vista, enquanto a gente estiver lendo um texto, um livro, seja lá qual tipo de gênero textual, que tem uma outra pessoa que está ali que quer entender a sua mensagem, né? Então, ele fala prestar atenção no conteúdo e prestar atenção no nosso interlocutor, seja ele imaginário, seja um amigo, seja a sua esposa, o seu marido, enfim. E é muito difícil a gente colocar isso em prática, né? Porque geralmente quando a gente está lendo, a gente está preocupado com, será que a minha voz está boa? Será que eu estou lendo direito? É muito difícil, isso é um treino diário, gente, não é fácil. Mas é muito interessante isso que ele falou. Alguém quer dar alguma opinião aqui? Por enquanto não, Ju, mas eu estou adorando a aula, muito legal. Eu queria só compartilhar rapidinho. Oi? Acho que alguém falou junto comigo.
eu me mudei aqui para o Paraná e a gente ainda está todo mundo na mesma casa. Eu, Tá. minha mãe, minha irmã mais velha, etc. E aí, toda quinta-feira à noite, a gente decidiu que a gente ia fazer um estudo, assim, ler alguma passagem bíblica, alguma coisa, fazer uma oração toda quinta-noite. E aí, a gente estava brincando na quinta-feira passada como que a leitura em voz alta está péssima. Então, já caiu como uma luva. E, Ai, claro, a gente vai fazer isso para estudo familiar, mas serve para outras situações, né? Isso, quinta-feira passada foi minha filha. Eu falei, ô filha, fala para fora, você está lendo para dentro. Então, já vou assistir com ela esse Roberto Malê e posso até colocar ela para assistir sua aula, que está muito legal. bacana, Dé, gostei. Eu vou até. É uma atividade legal, né? Porque assim, você está compartilhando versículos bíblicos e se reunindo com a família, é tudo de bom, né? Porque é um treino para dicção, para sonoridade, e ao mesmo tempo é um momento de amor, de comunhão, em que a gente está reunindo as energias, né? Muito legal. Olha aí, ó, você já pode dar essa dica lá no seu Instagram, porque às vezes a pessoa fica, em que momento que eu vou treinar isso? Pelo menos uma vez por semana já pode treinar, né? Ó, quando ele for aí para o Pará, tô me convidando para fazer parte aí dessa noite aí. Tá bom. Mas, ó, então, gente, voltando aqui, para resumir, então, os pontos, os aspectos, juntando com a minha opinião também, né? O que eu sugiro a vocês? Façam primeiro, então, uma leitura do texto, peguem o texto, leiam em voz baixa, para vocês tentarem sentir o texto e para vocês também adquirirem essa confiança na hora de ler o texto em voz alta. Então, peguem o texto, o primeiro passo, façam uma primeira leitura, sintam o ritmo do texto. Qual é o tom do texto? Qual é o gênero do texto? É um drama? É um poema dramático? Um poema, enfim, se é um texto argumentativo, se é um texto literário, tudo isso tem que ter em vista na hora de fazer a leitura. Se é um texto de ficção científica, então tudo isso é importante. Qual é, de fato, o gênero do texto? Qual é o tom que está sendo impresso naquele conteúdo, né? E aí, vocês identificando o gênero textual, o tom que está sendo impresso, aí vocês conseguem ter uma ideia, uma intuição na hora de fazer a leitura para o interlocutor imaginário ou real, né? Porque isso traz a segurança, porque quando você tem noção do que se trata o texto, obviamente você vai ler com mais confiança, né? Então, façam sim uma primeira leitura. Eu sugiro a vocês que façam essa primeira leitura e na hora que efetivamente vocês estiverem com o texto em mãos para fazer a leitura em voz alta para uma, duas ou mais pessoas, vocês tenham em vista isso que o Roberto Malê falou. Leiam tendo em vista a compreensão do seu leitor, que ele tem que entender o que você está lendo, né? Então, não leia fechado para si mesmo, não. Leia pensando, será que ele está entendendo o que eu estou lendo? Daí a importância das pausas que o Aleno Oliveira fala, das pausas estratégicas, né? Você saber narrar o texto para o seu ouvinte, tá joia? Então, vamos para a atividade prática agora. Eu peguei um texto de uma filósofa chamada Lúcia Helena Galvão. Alguém conhece? Ou não? Eu conheço. Já vi alguns vídeos dela. Legal, Mauro. Você gosta dela? Gosto muito. Quem mais conhece ela? Eu, Andréia. Gosta dela, Dé? Gosto. Perfeito. Maristela, Vânia, Pedro? Não conheço. Ninguém conhece. Eu vou explicar como é que vai funcionar a dinâmica, gente. É assim. Somos em... Deixa eu ver aqui. 1, eu, Mauro, Andréia, 3. Maristela, 4. Vânia, 5. E Pedro, 6. Perfeito. Somos em 6. Eu vou fazer uma primeira leitura em voz alta. Eu quero que vocês prestem atenção na minha leitura, na minha dicção, na minha sonoridade, nas pausas, na interpretação que eu estou dando ao texto. E, em seguida,
cada um de vocês vai ler o mesmo texto, tá? O texto é um pouco comprido, mas não tem problema. É para a gente se divertir, eu quero sentir vocês na leitura, tá bom? Então, eu vou compartilhar o link aqui no chat, vocês vão abrir o texto e me acompanhar na leitura. Eu quero que vocês prestem atenção, não na leitura, eu quero que vocês olhem para mim enquanto eu estiver lendo, porque isso aqui é uma comunicação direta. Você é o meu ouvinte, você tem que entender o que eu estou lendo. Opa, pode falar, Maristela. Eu só não sei se eu vou conseguir, que eu estou do celular, né? Estou lhe escutando, estou participando do celular, e eu vou querer ver se eu consigo visualizar aqui bem. Vai conseguir, eu vou colocar o link aqui no chat. O nome do texto é muito fofo. Do que vocês acham que é o assunto? Vamos lá. Alguém tem ideia? Tem um tom filosófico. Ó, agora eu quero que vocês abram para vocês verem o título do texto, tá? Já abriram? Quando todos me disserem que já abriram, vou começar a leitura. É só para vocês ficarem com o link aí, tá? O Pedro já abriu, eu já abri. Perfeito. Eu vou ter que compartilhar o texto aqui na tela, porque eu quero olhar para vocês enquanto eu estiver lendo, tá? Deixa eu pegar aqui. Será que eu consigo dar um zoom nesse texto? Deixa eu ver. Ah, tá. Eu quero dar um zoom. Aumentar, 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 aumentar. Tá. Clica aí em concordo, Ju, para sair essa parte verde aí. Tá. Nossa, não tá indo por quê? Concordo. Eu cliquei em concordo. Minha bateria está acabando. Quem falou? Põe para carregar, Vânia. Deixa eu ver aqui. Bom, deixa eu descendo o texto. O nome do texto, então, antes de começar novamente, eu quero que vocês olhem para mim, não para o texto, porque eu quero que vocês entendam, sem precisar olhar para o texto, a mensagem, para ver se eu me fiz compreensiva. Tá joia, gente? Tá bom. Vamos lá, a atividade é essa. Diga, Maristela, ela tem uma dúvida? Não, eu estou tentando localizar aqui o texto. Tá joia. Então, presta atenção em mim por enquanto, tá? Vou começar a leitura. Eu não sei se eu vou conseguir ler aqui no Zoom, porque ele não desce, eu tenho que ficar clicando ali para baixar o texto toda hora. Bom, vamos lá. Eu acredito em príncipes e princesas no amor e na vida. É o título do texto, tá? Então, vamos ler. Gente, eu vou precisar ler o texto, não vai ter jeito, então não vou conseguir olhar para vocês, mas vocês vão me sentindo aqui, tá? Quando era pequena, amava aquela passagem do Peter Pan, onde a Sininho falava que cada vez que alguém dizia não crer em fadas, uma fada morria. Batia palmas energicamente junto com Peter Pan para que ela voltasse à vida e vibrava quando ela alçava voo, espalhando pó de pirilim-pim-pim para todos os cantos. Num desses dias, escutava uma jovem que, ao se lamentar pelo aparente fracasso em seu relacionamento,
usou uma frase fatal. Já não sou mais uma menina para acreditar em príncipes encantados montados em cavalos brancos e em amor eterno. Já me conformei com a realidade. Acho que o pó de pirilim-pim-pim, tantos anos adormecido dentro de mim, despertou e soltou faíscas diante disso. Como assim? Que realidade? Que as paixões morram? Acho natural, pois buscam coisas tão superficiais que já nascem meio mortas, tão instintivas que parecem mais anseios do cavalo que do príncipe, tão densas e carregadas de fantasias que parecem partir mais do fígado do que do coração. São mesmo fugazes as paixões. Mas por que devem carregar consigo o amor? Quem disse que elas suportariam tal peso? Mas os fatos comprovam, diria a nossa jovem. Quem disse que a realidade se mede por fatos? A realidade se mede por sonhos. As coisas mais belas que possuímos são sonhos projetados por homens grandiosos, que atropelaram a mediocridade de suas realidades e ousaram levantar voo. Os fatos foram feitos para serem atropelados, para serem trampolim de sonhos. Ninguém ensinou isso à nossa jovem? Eu sonhava com príncipes e princesas, e vieram homens e mulheres. Ótimo! Já temos a matéria-prima, o mármore de onde Michelangelo tirou seu Davi e sua Pietà. Eu sonhava com Davis e Pietás, e me deram pedras de mármores. Você ouviu falar isso? Alguém ouviu? Sabe o que é realidade, minha jovem? Sonhar ardentemente com um príncipe, nobre, honrado, grandioso e digno, fixar firmemente esse sonho e, com a mesma força, tomar a mão do ser humano que está ao seu lado, embriagá-lo com seu sonho e ajudá-lo a caminhar para lá. O segredo é apertar bem a mão até doer os ossos. Se você apertar o suficiente, costuma grudar para sempre. Não as mãos, mas os sonhos e os corações, de tal forma que não desgrudam mais. Se viemos ao mundo para ser agentes da unidade, quanto mais grude produzirmos, melhor. Teu amor me dá asas, dizia Khalil Gibran a Mary Haskell, enquanto ela o arrastava a montanha acima, mãos bem apertadas, para que suas asas pudessem ser testadas. Que nem sempre dá certo, é fato. Às vezes, o mármore resiste ou racha. Mas não desistimos do cinzel e do nosso ofício por causa disso. Príncipes e princesas esperam, impacientes, no mundo das ideias, para que alguém os traga ao mundo. E o mundo anseia ardentemente por eles e sofre por sua ausência. Sofre das piores dores que o mundo humano pode sofrer, apenas e exclusivamente por sua ausência. E o amor é o único escultor hábil o suficiente para trazê-los ao mundo. Isso não é real? Diga, minha jovem, se tiver coragem, que isso não é real. Mas é trabalhoso, decepciona, dói. Deixa eu te contar uma coisa. Não existe dor mais dolorida do que a da mediocridade, sonho não realizado, vida não cumprida, amor não exercitado. Não tem analgésico no céu ou na terra que dê jeito nisso. Viver dói. Não viver, sobreviver apenas, não só dói, mutila. Enquanto uma lágrima que de tão humana chega a ser doce escorre pelo meu rosto, eu lembro que acredito em fadas, que creio em sonhos, que creio nos homens, que creio na vida. E bato energicamente minhas palmas para que seus sonhos despertem, minha jovem, para que a sua realidade seja povoada de pietás e requiems, e não de pedras brutas de mármore, nanquim e papel em branco. Nós não acreditamos em contos de fadas, nós os vivemos. Eles existem porque nós existimos e pronto.
Escolha o seu mundo, a sua realidade. Todos têm dores e realizações, cada um ao seu jeito. Eu opto para hoje e para sempre, solenemente, por uma realidade que não é dada de graça, que se constrói com os materiais que nos oferece a terra e os sonhos que esperam por nós nos céus. E aí, pessoal, quero os comentários. Tá afiada, hein, Ju? Nossa, nem gagueja. Gostaram da leitura? Entenderam o texto? Sim. Mauro? Sim, gostei. É um texto bem interessante, né? Com pontuação bem variada, né? Prestei atenção nessa questão também, e com viés artístico. E inclusive, eu sou membro de Nova Acrópole, né? Eu faço parte de uma unidade aqui perto de casa e já faz alguns anos que eu frequento. Que legal! E é uma escola de filosofia bastante interessante. E sempre estão abrindo cursos, tal. E é bem interessante. Mas o tema, o modo como ela trata, né? Associando a arte, associando, né, a vida, né, como um todo, é bem interessante. E você leu muito bem, parabéns. Eu tenho uma Interpretou, né? Hã? Ju, eu tenho uma dúvida. Diga, meu amor. Aquele canal do YouTube que você mostrou, ele se chama Encontre Sua Própria Voz. Aí vamos supor, a gente ouviu a sua leitura e aí pode, para as mulheres principalmente, poderíamos criar uma tendência de querer imitar o seu tom de voz, né? Sei lá, fazendo o mesmo tom, na mesma velocidade. Então, você tem alguma dica assim para a gente encontrar a nossa voz? Nossa, eu me inspirei tanto nessa leitura. Não, é porque é o que acontece, né? Assim, Fico feliz. Assim, Dé, eu acho que o ingrediente principal é o amor. É quando você lê com a alma. E quando você lê com a alma, a sua voz é única. Pensa assim. A hora que você estiver lendo, você vai sentindo, e você mesma vai dar o tom para o texto. Né? Por isso que eu falo, façam a primeira leitura, para você se. Eu fiz a leitura desse texto antes de ler aqui para vocês, tá? Por isso que eu já tendo ideia de como era o texto, que é um texto mais artístico, mais até poético, né? De certa forma, porque até pelo assunto, né? Príncipes e princesas, né? Tem muito dessa mescla. Você pode me imitar, se você quiser, né? Assim, sentir como eu leio, a pontuação, mas, sobretudo, Dé, a sua voz é única, o seu jeito de ler deve ser único, não deve ser parecido com o de ninguém, né? Você mesma, enquanto você estiver lendo o texto, você vai sentir com a sua intuição como que você vai ler para as pessoas, sabe? Como assim, conforme você lê, você vai sentir a emoção daquele texto e você vai saber passar no tom certo para o seu público-alvo, entendeu? Então, é um treino que eu sugiro que você faça com você mesma. Eu andava interessada nesse assunto mesmo, é legal. Estou até acompanhando alguns Instagrams assim, relacionados a isso, não de leitura propriamente, mas de oratória. E aí essa parte da leitura tem tudo a ver. Tudo. Eu posso fazer uma segunda aula. Se vocês estiverem adorando essa aula, a próxima a gente faz com outro texto. Alguém topa? Eu topo. Eu topo. Que ótimo. Eu queria falar uma coisa que eu achei muito interessante. É que eu estava fazendo há uns tempo atrás aulas de inglês, e aí uma das coisas que eu vi que era para a gente aprender, né, a entonação de algumas palavras em inglês, e aí falava, uma das coisas, né, que é muito, eu falei, gente, é muito parecido, tentar falar em casa sozinho, tipo, ler, né, e é o que esse texto, esse vídeo que a gente acabou de assistir, fala sobre a gente fingir que está conversando com alguém. Falei, nossa, é muito parecido. E outra coisa que era também importante para a gente ter noção de entonação era colocar vídeos em inglês e tentar acompanhar a pessoa falando para entender a entonação das palavras, né?
E eu tava vendo, tipo, que nem você tá lendo, como que a gente se pega nisso também. Eu falo no português brasileiro, né? De estar atento à entonação, à expressão. E às vezes a gente não percebe. Eu percebi isso estudando outra língua. E eu acho que é muito importante, porque às vezes a gente esquece como que, sei lá, da importância de entender a nossa própria língua mesmo, de saber se expressar na nossa própria língua mesmo, porque isso vai refletir em tudo, né? Em tudo. E é legal que através do inglês você passou isso para o português. Sim. Foi Só que é isso que fala, né? Quando fala assim, você tem que nem uma vez, já ouvi uma professora falando, né? Nossa, para você aprender o inglês, não necessariamente, claro, mas é muito bom você ter noção do português, né? Muita gente fala isso. Mas você entende isso quando você já tá assim, vamos dizer, engatinhando, por quê? Porque é nas expressões, é na entonação, em várias coisas, né? Mas a gente às vezes não dá muita Não. ênfase, né? Dá É depois. tudo em conjunto, é entonação, é saber identificar a pontuação corretamente, onde que tem as pausas estratégicas, é tendo em vista a compreensão do ouvinte. Aliás, gente, vocês olharam para mim enquanto eu estive lendo ou não? Uhum. Sim, Vocês conseguiram entender só pela minha leitura? eu vou dizer que não, porque, querendo ou não, eu acho que se o vídeo não tivesse sido a leitura não tivesse sido compartilhada, acho que eu prestaria mais atenção, mas eu acho que é tão, sei lá, automático quando você pensa que não está prestando atenção no texto. Bom, é uma E os opinião outros? minha. Quem conseguiu entender a minha leitura olhando para mim? Eu consegui, Ju. Tá. Você olhou para mim o tempo todo? Eu olhei para você. Perfeito. Mauro? Olha, se eu disser que eu olhei o tempo todo para você, eu vou estar mentindo. Tá. Às vezes eu dava umas desviadas, mas a maior parte do tempo eu fiquei concentrado em você. Agora, de fato, eu vou ser bem franco, né? Às vezes, textos muito ricos em informações, às vezes minha mente dá uma devagada, né? Ela vagueia um pouco e às vezes, por questão de segundos, aí eu tenho que voltar, né? Então, como fala em Michelangelo, fala em Contos de Fada, um texto que tem uma riqueza cultural grande nesse aspecto, né? Erudito, eu diria, tem esse viés, pelo menos para mim. Desculpa que minha voz não está muito legal. Mas, enfim, um texto, digamos, que fosse mais simples em termos não digo palavras, porque não tem nenhuma grande palavra aí de diferente, pelo menos que eu me recorde agora, mas em informações, né? Um texto mais simples acaba naturalmente me prendendo mais atenção. E aí eu consigo me concentrar mais, né? Perfeito. Mas Então, você chegou mas de a modo olhar geral, o texto ou só olhou para mim? Não, só olhando, olhando para você já dava para entender, já dava para captar. É quando começa a falar em Pietà, em Michelangelo, aí que a gente começa a dar uma circulada. Pelo menos a minha mente ela é um pouco inquieta nesse aspecto, não vou negar. Mas você chegou a ler o texto ou não? Não. Perfeito. E só para completar, antes da gente passar para a próxima leitura, Maristela, Pedro, Vânia, alguém quer falar? Vocês conseguiram olhar só para mim e não olhar para o texto? E aí a segunda pergunta, vocês entenderam o que eu li? Vânia, eu olhei só para você, porque como eu estou no celular, até escrevi, estou no celular. E aí a letra é bem pequenininha, eu não consigo nem enxergar, né? Então, olhei muito para você falando, explicando, mas eu nunca tinha ouvido, né? Nunca tinha lido o texto e foi bem interessante. Mas ele é bem longo, né? Então, a gente tem que estar muito compenetrada. E aqui Mas você entendeu? Entendi algumas coisas. Tá, perfeito. E Maristela e Pedro, para finalizar, porque aí a gente vai rodar. Eu quero uma próxima pessoa para ler. Maristela e Pedro. Oi, é para ler ou para falar a minha opinião? Primeiro dá a sua opinião. Você olhou para mim o tempo todo? Eu tentei olhar o máximo possível, como uma aula, né? Às vezes a mente dá uma devagada. Uhum.
Tanto é que a Wanda falou também assim, não é um texto muito longo, mas para ficar escutando assim, não sei, parece ser um pouquinho longo, mas nada que não dê para tentar prestar atenção o máximo possível e conseguir entender, sim. Legal. Gostou, Pedro? Gostei. Muito, muito bonito o texto. E rico mesmo, hein? Bastante informações diferentes, assim, né? Bacana. E Maristela, última pessoa aqui para dar opinião. Eu acho que ela saiu, Ju, ou caiu ou saiu. Perfeito. Então, vamos prosseguir aqui. Quem quer ser o próximo a ler? Vamos lá, coragem, gente. Quero ver vocês aqui comigo. Carol, Andréia, Mauro, Pedro, quem quer ser o próximo? A ideia é fazer com que todos leiam, tendo em vista tudo que a gente discutiu na aula. Pode ser eu, Tonalidade. se ninguém quiser ir primeiro, pode ser eu. Pedro, coragem. Você já pegou o link aí? Tá aberto aqui do lado. Cadê tua cara? Eu quero te ver. Põe aí a câmera. Foi? Isso, agora sim. Muito bem, Pedro. Beleza. Então, você é o próximo. Leia, comece pelo título e vamos lá. Tá certo. Gente, olhando para o Pedro, não para o texto, porque a gente tem que tentar entender o que ele está falando. Essa é o grande tchan da atividade, né? Prestar atenção nele. Vamos lá, Pedro. Vamos lá. Eu acredito em príncipes e princesas, no amor e na vida. Quando era pequena, amava aquela passagem do Peter Pan, onde o sininho falava que cada vez que alguém dizia não crer em fadas, uma fada morria. Batia palmas energicamente junto com Peter Pan para que ela voltasse à vida, e vibrava quando ela alçava voo, espalhando o pó de pirim-pim-pim para todos os cantos. Num desses dias, escutava uma jovem que, ao se lembrar, pelo aparente fracasso em seu relacionamento, usou uma frase fatal. Já não sou uma menina que acredita em príncipes encantados, montados em cavalos brancos e em amor eterno. Já me conformei com a realidade. Acho que o pó de pirilim-pim-pim, tantos anos adormecido dentro de mim, despertou e soltou faíscas diante disso. Como assim? Que realidade? Que as paixões morram, acho natural, pois buscam coisas tão superficiais que já nascem meio mortas, tão instintivas que parecem mais anseios do cavalo que do príncipe, tão densas e carregadas de fantasias que parecem partir mais do fígado do que do coração. São mesmo fugazes as paixões, mas por que devem carregar consigo o amor? Que disse elas suportariam tal peso? Mas os fatos comprovam, diria nossa jovem. Quem disse que a realidade se mede por fatos? A realidade se mede por sonhos. As coisas mais belas que possuímos são sonhos projetados por homens grandiosos, que atropelaram a mediocridade das suas realidades e ousaram levantar voo. Os fatos foram feitos para serem atropelados, para serem trampolim de sonhos. Ninguém ensinou isso à nossa jovem? Eu sonhava com príncipes e princesas, e vieram homens e mulheres. Ótimo, já temos a matéria-prima, o mármore, onde Michelangelo tirou seu Davi e sua Pietà. Eu sonhava com Davis e Pietás, e me deram pedras de mármores. Você ouviu falar isso? Alguém ouviu? Sabe o que é realidade, minha jovem. Sonhar ardentemente com um príncipe, nobre, honrado, grandioso e digno, fixar firmemente esse sonho e, com a mesma força, tomar a mão do ser humano que está ao seu lado, embriagá-lo com seu sonho e ajudá-lo a caminhar para lá. O segredo é apertar bem a mão até doer os ossos. Se você apertar o suficiente, costuma grudar para sempre. Não as mãos, mas os sonhos e os corações, de tal forma que não desgrudem mais. Se viemos ao mundo para ser agentes da unidade, quanto mais grude produzimos, melhor. Teu amor me dá asas, dizia Khalil Gibran, a Mary Haskell, enquanto ela o arrastava montanha acima, mãos bem apertadas, para que as suas asas pudessem ser testadas. Que nem sempre dá certo é fato. Às vezes o mármore resiste ou racha. Mas não desistimos do cinzel e do nosso ofício por causa disso. Príncipes e princesas esperam, impacientes no mundo das ideias, para que alguém os traga ao mundo. E o mundo anseia ardentemente por eles, e sofre por sua ausência. Sofre das piores dores que o mundo humano pode sofrer,
apenas e exclusivamente por sua ausência. E o amor é o único escultor hábil o suficiente para trazê-los ao nosso mundo. Isso não é real? Diga, minha jovem, se tiver coragem, que isso não é real. Mas é trabalhoso, decepciona, dói. Deixa eu te contar uma coisa. Não existe dor mais dolorida do que a da mediocridade. Sonho não realizado, vida não cumprida, amor não exercitado. Não tem analgésico no céu ou na terra que dê jeito nisso. Viver dói. Não viver, sobreviver apenas, não só dói, mutila. Enquanto uma lágrima que, de tão humana, chega a ser doce, escorre pelo meu rosto, eu lembro que acredito em fadas, que creio em sonhos, que creio nos homens, que creio na vida. E bato energicamente minhas palmas para que seus sonhos despertem, minha jovem. Para que a sua realidade seja povoada de pietás e requins, e não de pedras brutas de mármore, nanquim e papel em branco. Nós não acreditamos em contos de fadas, nós os vivemos. Eles existem porque nós existimos, e pronto. Olha, escolha o seu mundo, a sua realidade. Todos têm dores e realizações, cada um ao seu jeito. Eu opto, para hoje e para sempre, solenemente, por uma realidade que não é dada de graça, que se constrói com os materiais que nos oferece a terra e os sonhos que esperam por nós nos céus. Luciana Galvão, professora de Nova Acrópole. Muito bem, Pedro. Vou te dar um toque, meu caro. Leia mais devagar. Você lê muito rápido, tá? Acho que é do jeito que eu falo. Eu falo meio rápido também. Sim. Mas assim, pensa assim, que para a pessoa que está te ouvindo, ela vai ter que entender o que você está falando, né? Então, você tem que dar um ritmo melhor à sua leitura, tá? Então, assim, ver melhor a questão da pontuação é importante, tá? A passagem, as mudanças entre uma pergunta e uma afirmação, né? Tem alguns momentos que ela faz uma pergunta e que é a jovem que está ali no texto falando e depois ela responde, tá? Mas, assim, são só toques para a próxima leitura que você fizer, né? Então, eu só sugiro que você preste atenção, principalmente à velocidade, que você lê muito rápido, né? Então, respira mais, calma, respira, tá? Mas muito obrigada aí pela sua participação. Certo. Obrigado. Você gostou do texto? Gostei muito. Nossa. Agora eu captei, apesar da leitura rápida, eu captei mais informação agora. Muito bom. Mas muito bom o texto. Segunda aula, eu quero você comigo de novo. Joia, pode deixar. Quem quer ser o próximo? A Carol. Vai, Carol. Eu gosto da Carol. Os professores ficam por último. Vai, Carol. Mas, gente, vai ler o texto inteiro. Gente, vamos treinar isso aqui, ó, a mente. Vamos treinar a paciência. Tá, deixa eu abrir aqui uma coisa. Porque dessa vez eu realmente acompanhei, sem ficar com ele. Mas eu quero ver você aí, Carol. Põe a... Juliana, desculpa interromper. Enquanto ela abre, ela posso fazer uma perguntinha? Claro. Enquanto, assim, a gesticulação... Eu quase não fiz nenhuma gesticulação, né? Faltou isso daí também? Ou foi mais a leitura mesmo, no caso, que se analisou agora? Porque não, foi mais a leitura, tá? Fica tranquilo. Ah, beleza. Tá bom? Ai, meu Deus, agora você. Boa sorte, respira fundo. Parece que tô lendo para leituras. Então, Carol, você já sabe do que o texto se trata. Já tem a dica, tá? Já sabe o tom que você vai imprimir aí. Tá bom? Tá, obrigada. Tá, eu acredito em príncipes e princesas, no amor e na vida. Quando era pequena, amava aquela passagem do Peter Pan, onde a Sininho falava que, cada vez que alguém dizia não crer em fadas, uma fada morria. Batia palmas energicamente junto com Peter Pan, para que voltasse à vida, e vibrava quando ela alçava voo, espalhando pó de pirim-pim para todos os cantos. Num desses dias, escutava uma jovem que, ao se lamentar pelo aparente fracasso em seu relacionamento, usou uma frase fatal. Já não sou mais uma menina para acreditar em príncipes encantados montados em cavalos brancos e em amor eterno. Já me conformei com a realidade. Acho que o pó de pilim-pim, tantos anos adormecido dentro de mim, despertou e soltou faíscas diante disso. Como assim? Que realidade? Que as paixões morram? Acho natural, pois buscam coisas tão superficiais que já nascem
meio mortas, tão instintivas que parecem mais anseios do cavalo que do príncipe. Ai, gente, estou um pouco nervosa. Tão densas e carregadas de fantasias que parecem partir mais do fígado do que do coração. São mesmo fugazes as paixões. Mas, por que devem carregar consigo o amor? Quem disse que elas suportariam tal peso? Mas os fatos comprovam, diriam a jovem. Quem disse que a realidade se mede por fatos? A realidade se mede por sonhos. As coisas mais belas que possuímos são sonhos projetados por homens grandiosos, que atropelaram a mediocridade de suas realidades e ousaram levantar voo. Os fatos foram feitos para serem atropelados, para serem trampolim de sonhos. Ninguém ensinou isso à nossa jovem? Eu sonhava com príncipes e princesas, e vieram homens e mulheres. Ótimo, já temos a matéria-prima, o mármore de onde Michelangelo tirou seu Davi e sua Pietà. Eu sonhava com Davis e Pietás, e me deram pedras de mármore. Você ouviu falar isso? Alguém ouviu? Sabe o que é a realidade, minha jovem? Sonhar ardentemente com um príncipe nobre, honrado, grandioso e digno. Fixar firmemente esse sonho e, com a mesma força, tomar a mão do ser humano que está ao seu lado, embriagá-lo com o seu sonho e ajudá-lo a caminhar para lá. O segredo é apertar bem a mão até doer os ossos. Se você apertar o suficiente, costuma grudar para sempre. Não nas mãos, mas os sonhos e os corações, de tal forma que não desgrudam mais. Se viemos ao mundo para ser agente da unidade, quanto mais grude produzirmos, melhor. Teu amor me dá asas, dizia Karen Gibran a Mari Haskell, enquanto ela o arrastava montanha acima, mãos bem apertadas para que suas asas pudessem ser testadas. Que nem sempre dá certo é fato. Às vezes o mármore resiste ou racha, mas não desistimos do cinzel e do nosso ofício por causa disso. Príncipes e princesas esperam impacientemente no mundo das ideias para que alguém os traga ao mundo. E o mundo anseia ardentemente por eles e sofrem por sua ausência. Sofrem das piores dores que o mundo humano pode sofrer, apenas e exclusivamente por sua ausência. E o amor é o único escultor hábil o suficiente para trazê-lo ao mundo. Isso não é real. Diga, minha jovem, se tiver coragem, que isso não é real. Mas é trabalhoso, decepciona, dói. Deixa eu te contar uma coisa. Não existe dor mais dolorida do que a da mediocridade. Sonho não realizado, vida não cumprida, amor não exercitado. Não tem analgésico no céu ou na terra que dê jeito nisso. Viver dói, não viver, sobreviver apenas, não só dói, mutila. Enquanto uma lágrima que, de tão humana chega a ser doce, escorre pelo meu rosto, eu lembro que acredito em fadas, que creio em sonhos, que creio nos homens, que creio na vida, e bato energeticamente minhas palmas para que seus sonhos despertem, minha jovem, para que a realidade seja povoada de pietás e riquins, e não de pedras brutas de mármore, naniquim e papel em branco. Nós não acreditamos em contos de fadas, nós o vivemos. Eles existem porque nós existimos e pronto. Escolha o seu mundo, a sua realidade. Todos têm dores e realizações, cada um ao seu jeito. Eu opto, para hoje e para sempre, solenemente, por uma realidade que não é dada de graça, que se constrói com os materiais que nos oferece a terra e os sonhos que esperam por nós nos céus. Luciana Helena Galvão, professora de Nova Acrópole. Gente do céu, que nervosa. Vânia, aguarda um pouquinho, daqui a pouco a gente responde a sua dúvida. Carol, minha querida, você estava muito nervosa, né? Nossa, sim. Então, vou te dar uma dica. Respire, ninguém vai te julgar aqui, tá todo mundo aprendendo, cada um em um grau, e assim é na vida, né? Uns são melhores na leitura, outros na escrita, outros no esporte, tá tudo bem, não fique mal por isso, tá? O que eu sugiro a você, faça mais leituras, tá? Leia mais. Obrigada. Leia mais. Tá bom. Sinta o texto,
tá? Então, vou falar mais ou menos o que eu falei para o Pedro, um ponto que é assim, interpretar o texto, que eu toquei muito nesse ponto, né? A gente tem que levar em consideração o que a outra pessoa está entendendo. Então, você ainda está muito presa em ler certo. E tudo bem, todo mundo tem isso, eu também tenho. Mas a gente tem que se preocupar em passar uma mensagem inteligível a quem está do outro lado. Então, você vai se batendo um papo, você está ali lendo, mas você está conversando com o ouvinte. Você quer entender o que está dizendo. Né? Então, respire fundo, leia mais, pratique mais a leitura. Na próxima aula, eu quero você de novo aqui comigo. Ai, tomara, obrigada. Você vai estar. Mas muito obrigada. E nunca mais diga, gente, tô nervosa. Ai, eu fico muito nervosa, gente, sério. Presta atenção no que eu vou te falar. Se você tá nervosa, continue lendo mesmo nervosa. Não pare, não desista, mesmo que a sua leitura não fique 100%, o importante é não desistir, tá bom? Não com a sua leitura por timidez, por medo, pelo julgamento que os outros estão pensando. Não, continue até o fim, tá bom? Tá, obrigada. Obrigada por participar, Carol. Imagina, eu que agradeço por essa aula. Você é muito corajosa. Você, Pedro, tá bom? Bom, quem quer ler? Vânia, você quer ler? Sim, professora, eu quero fazer a leitura, porque eu tenho que dar banho na minha menina. Opa! Bora, Vânia! Então, bora lá. Respira fundo, pensa que ninguém vai te julgar, que todo mundo está cooperando, todos somos amigos, e você vai como se você estivesse conversando com a gente, tá? Leia aí, boa sorte. Tá bom. Bora lá. Eu acredito em príncipes e princesas, no amor e na vida. Quando eu era pequena, amava aquela passagem do Peter Pan, onde a Sininho falava que cada vez que alguém dizia não crer em fadas, uma fada morria. Batia palmas energicamente, junto com Peter Pan, para que ela voltasse à vida, e vibrava quando ela alcançava voo, espalhando pó de pirilim-pim-pim para todos os cantos. Num desses dias, escutava uma jovem que, ao se lamentar pelo aparente fracasso em seu relacionamento, usou uma frase fatal. Já não sou mais uma menina para acreditar em príncipes encantados, montados em cavalos brancos e em amor eterno. Já me conformei com a realidade. Acho que o pó de pirilim-pim-pim, tantos anos adormecido dentro de mim, despertou e soltou faísca diante disso. Como assim? Que realidade? Que as paixões morram, acho natural. Pois buscar coisas tão superficiais que já nascem meio mortas, tão instintivas que parecem mais anseios do cavalo que do príncipe, tão densas e carregadas de fantasias que parecem partir mais do fígado do que do coração. São mesmo fugazes as paixões, mas por que devem carregar consigo o amor? Quem disse que elas suportariam tal peso? Mas os fatos comprovam. Diria a jovem, quem disse que a realidade se mede por fatos? A realidade se mede por sonhos. As coisas mais belas que possuímos são sonhos projetados por homens grandiosos, que atropelaram a mediocridade de suas realidades e ousaram levantar voo. Os fatos foram feitos para serem atropelados, para serem trampolins de sonhos. Ninguém ensinou isso à nossa jovem? Eu sonhava com príncipes e princesas, e vieram homens e mulheres. Ótimo, já temos a matéria-prima. O mármore de onde Michelangelo tirou seu Davi e sua Pietà. Eu sonhava com Davis e Pietás, e me deram pedras de mármore. Você o ouviu falar isso? Alguém ouviu? Sabe,
o que é a realidade, minha jovem. Sonhar ardentemente com um príncipe nobre, honrado, grandioso e digno. Fixar firmemente esse sonho e, com a mesma força, tomar a mão do ser humano que está ao seu lado, embriagá-lo com seu sonho e ajudá-lo a caminhar para lá. O segredo é apertar bem a mão até doer os ossos. Se você apertar o suficiente, costuma grudar para sempre. Não as mãos, mas os sonhos e os corações, de tal forma que não desgrudem mais. Se viemos ao mundo para agentes da unidade, quanto mais grude produzimos, melhor. Teu amor me dá asas, dizia Khalil Gibran e Mary Haskell, enquanto ela o arrastava montanha acima, mãos bem apertadas para que suas asas pudessem ser testadas. Que nem sempre dá certo, é fato. Às vezes, o mármore resistente ou racha, mas não desistimos do cinzel e do nosso ofício por causa disso. Príncipe e princesas esperam impacientes no mundo das ideias para quem alguém as traga ao mundo, e o mundo anseia ardentemente por eles e sofre por sua ausência. Sofre das piores dores que um mundo humano pode sofrer, apenas e exclusivamente por sua ausência. E o amor é o único escultor hábil o suficiente para trazê-los ao mundo. Isso não é real? Diga, minha jovem, se tiver coragem, que isso não é real. Mas é trabalhoso, decepciona, dói. Deixa eu te contar uma coisa, não existe dor mais dolorida do que a da mediocridade. Sonho não realizado, vida não cumprida, amor não exercitado. Não tem analgésico, no céu ou na terra, que dê jeito nisso. Viver dói, não viver, sobreviver apenas, não só dói, mutila. Enquanto uma lágrima que de tão humana chega a ser doce escorre pelo meu rosto, eu lembro que acredito em fadas, que creio em sonhos, que creio nos homens, que creio na vida. E bato energicamente minhas palmas para que seus sonhos despertem, minha jovem, para que a sua realidade seja povoada de pietás e riqueza, e não de pedras brutas, de mármore, nanquim e papel em branco. Nós não acreditamos em contos de fadas, nós os vivemos. Eles existem porque nós existimos. E pronto. Escolha o seu mundo, a sua realidade. Todos têm dores e realizações, cada um ao seu jeito. Eu opto para hoje e para sempre, solenemente, por uma realidade que não é dada de graça, que se constrói com os materiais que nos oferece a terra e os sonhos que esperam por nós nos céus. Lúcia Helena Galvão, professora de Nova Acrópole. É isso. Legal, Vânia. Obrigada pela leitura. Faltou a você a interpretação um pouquinho melhor, né? Então, claro, foi uma primeira leitura, você não leu o texto antes, você ouviu os leitores aqui da aula, né? A Carol e o Pedro que já leram, mas é isso, treinar um pouco mais a interpretação. Então, quando você fizer agora uma leitura depois deste texto, você vai ver a diferença do que você leu, né? Para a segunda leitura, mas tá tudo jóia, valeu o esforço, você tem um tom de voz bom, né? Não é uma voz baixa, não é uma voz tão alta, é uma voz bacana. Então,
nesse primeiro momento é isso. Faltou, assim, um pouco mais a interpretação, como um toque que eu estou te dando. Agora, Mauro e Andréia, quem quer ler primeiro? Posso ler? Mauro? Tá bom. Perfeito, Bom, Mauro. vamos lá. Então, minha voz que não está muito boa, que eu estou vindo de uma gripe, tá? Talvez umas falhas eu vá apresentar de volta. Eu acredito em príncipes e princesas, no amor e na vida. Quando era pequena, amava aquela passagem do Peter Pan, onde a Sininho falava que cada vez que alguém dizia não crer em fadas, uma fada morria. Batia palmas energicamente, junto com Peter Pan, para que ela voltasse à vida, e vibrava quando ela alçava voo, espalhando pó de pirlim-pim-pim para todos os cantos. Num desses dias, escutava uma jovem que, ao se lamentar pelo aparente fracasso em seu relacionamento, usou uma frase fatal. Já não sou mais uma menina para acreditar em príncipes encantados montados em cavalos brancos e em amor eterno. Já me conformei com a realidade. Acho que o pó de pirlim-pim-pim, tantos anos adormecido dentro de mim, despertou e soltou faíscas diante disso. Como assim? Que realidade? Que as paixões morram, acho natural, pois buscam coisas tão superficiais que já nascem meio mortas, tão instintivas que parecem mais anseios do cavalo que do príncipe, tão densas e carregadas de fantasias que parecem partir mais do fígado que do coração. São mesmo fugazes as paixões. Mas por que devem carregar consigo o amor? Quem disse que elas suportariam tal peso? Mas os fatos comprovam, diria nossa jovem. Quem disse que a realidade se mede por fatos? A realidade se mede por sonhos. As coisas mais belas que possuímos são sonhos projetados por homens grandiosos que atropelaram a mediocridade de suas realidades e ousaram levantar voo. Os fatos foram feitos para serem atropelados, para serem trampolim de sonhos. Ninguém ensinou isso à nossa jovem? Eu sonhava com príncipes e princesas e vieram homens e mulheres. Ótimo! Já temos a matéria-prima, o mármore de onde Michelangelo tirou seu Davi e sua Pietà. Eu sonhava com Davis e Pietás e me deram pedras de mármores. Você ouviu falar isso? Alguém ouviu? Sabe o que é a realidade, minha jovem? Sonhar ardentemente com um príncipe nobre, honrado, grandioso e digno, fixar firmemente esse sonho e com a mesma força tomar a mão do ser humano que está ao seu lado, embriagá-lo com seu sonho e ajudá-lo a caminhar para lá. O segredo é apertar bem a mão até doer os ossos. Se você apertar o suficiente, costuma grudar para sempre. Não as mãos, mas os sonhos e os corações, de tal forma que não desgrudam mais. Se viemos ao mundo para ser agentes da unidade, quanto mais grude produzirmos, melhor. Teu amor me dá asas, dizia Khalil Gibran a Mary Haskell, enquanto ela o arrastava montanha acima, mãos bem apertadas, para que suas asas pudessem ser testadas. Que nem sempre dá certo, é fato. Às vezes o mármore resiste ou racha, mas não desistimos do cinzel e do nosso ofício por causa disso. Príncipes e princesas esperam impacientes no mundo das ideias para quem alguém os traga ao mundo, e o mundo anseia ardentemente por eles e sofre por sua ausência. Sofre das piores dores que um mundo humano pode sofrer, apenas e exclusivamente por sua ausência. E o amor é o único escultor hábil suficiente para trazê-los ao mundo. Isso não é real? Diga, minha jovem, se tiver coragem, que isso não é real. Mas é trabalhoso, decepciona, dói. Deixa eu te contar uma coisa.
Não existe dor mais dolorida do que a mediocridade, sonho não realizado, vida não cumprida, amor não exercitado. Não tem analgésico no céu ou na terra que dê jeito nisso. Viver dói. Não viver, sobreviver apenas, não só dói, mutila. Enquanto uma lágrima que de tão humana chega a ser doce escorre pelo meu rosto, eu lembro que acredito em fadas, que creio em sonhos, que creio nos homens, que creio na vida. E bato energicamente minhas palmas para que seus sonhos despertem, minha jovem, para que a sua realidade seja povoada de pietás e réquiens, e não de pedras brutas de mármore, e não de pedras brutas de mármore, nanquim e papel em branco. Nós não acreditamos em contos de fada, nós os vivemos. Eles existem porque nós existimos, e pronto. Escolha o seu mundo, a sua realidade. Todos têm dores e realizações, cada um ao seu jeito. Eu opto, para hoje e para sempre, solenemente, por uma realidade que não é dada de graça, que se constrói com os materiais que nos oferece a terra e os sonhos que esperam por nós, nos céus. Lucilena Galvão, professora de Nova Acrópole. Muito legal, gostei da sua leitura. A interpretação também, né, Maura? Tentou aí fazer uma interpretação, dar uma diferenciada nas falas, né, da garota e da Lúcia. Então, de modo geral, eu gostei bastante da sua leitura. Legal, obrigado. Andréia, quer ler? Por Jesus. Não vem por Jesus, vai. Todo mundo está lendo, está sendo gostoso. Então tá, eu vou ser uma experiência diferente, porque vocês não vão conseguir me ver. Né? Ainda estou com o desafio aqui de todo mundo aguentar ouvir mais uma vez o mesmo texto. Mas isso é bom, a gente treina a paciência. A gente, às vezes, não tem que ler o mesmo versículo da Bíblia todo dia, às vezes, para fixar aquilo lá. Então. Sim, a paciência que está tão necessária nos dias atuais, né? Então, vamos lá. Eu acredito em príncipes e princesas, no amor e na vida. Quando era pequena, amava aquela passagem do Peter Pan, onde a Sininho falava que cada vez que alguém dizia não crer em fadas, uma fada morria. Batia palmas energicamente junto com Peter Pan para que ela voltasse à vida e vibrava quando ela alçava voo, espalhando pó de pirlim-pim-pim para todos os cantos. Num desses dias, escutava uma jovem que, ao se lamentar pelo aparente fracasso em seu relacionamento, usou uma frase fatal. Já não sou mais uma menina para acreditar em príncipes encantados, montados em cavalos brancos e em amor eterno. Já me conformei com a realidade. Acho que o pó de pirlim-pim-pim, tantos anos adormecido dentro de mim, despertou e soltou faíscas diante disso. Como assim? Que realidade? Que as paixões morram, acho natural, pois buscam coisas tão superficiais que já nascem meio mortas, tão instintivas que parecem mais anseios do cavalo que do príncipe, tão densas e carregadas de fantasias que parecem partir mais do fígado do que do coração. São mesmo fugazes as paixões. Mas por que devem carregar consigo o amor? Quem disse que elas suportariam tal peso? Mas os fatos comprovam, diria a nossa jovem. Quem disse que a realidade se mede por fatos? A realidade se mede por sonhos. As coisas mais belas que possuímos são sonhos projetados por homens grandiosos, que atropelaram a mediocridade de suas realidades e ousaram levantar voo. Os fatos foram feitos para serem atropelados, para serem trampolim de sonhos. Ninguém ensinou isso à nossa jovem? Eu sonhava com príncipes e princesas, e vieram homens e mulheres.
Ótimo! Já temos a matéria-prima, o mármore de onde Michelangelo tirou seu Davi e sua Pietà. Eu sonhava com Davis e Pietais e me deram pedras de mármores. Você o ouviu falar isso? Alguém ouviu? Sabe o que é a realidade, minha jovem? Sonhar ardentemente com um príncipe, nobre, honrado, grandioso e digno. Fixar firmemente esse sonho e, com a mesma força, tomar a mão do ser humano que está ao seu lado, embriagá-lo com seu sonho e ajudá-lo a caminhar para lá. O segredo é apertar bem a mão até doer os ossos. Se você apertar o suficiente, costuma grudar para sempre. Não as mãos, mas os sonhos e os corações, de tal forma que não desgrudam mais. Se viemos ao mundo para ser agentes da unidade, quanto mais grude produzirmos, melhor. Teu amor me dá asas, dizia Khalil Gibran a Mariel Haskell, enquanto ela o arrastava montanha acima, mãos bem apertadas, para que suas asas pudessem ser testadas. Que nem sempre dá certo, é fato. Às vezes, o mármore resiste ou racha, mas não desistimos do cinzel e do nosso ofício por causa disso. Príncipes e princesas esperam, impacientes, no mundo das ideias. Para que alguém os traga ao mundo. E o mundo anseia ardentemente por eles e sofre por sua ausência. Sofre das piores dores que o mundo humano pode sofrer, apenas e exclusivamente por sua ausência. E o amor é o único escultor hábil o suficiente para trazê-los ao mundo. Isso não é real? Diga, minha jovem, se tiver coragem, que isso não é real. Mas é trabalhoso, decepciona, dói. Deixa eu te contar uma coisa, não existe dor mais dolorida do que a da mediocridade. Sonho não realizado, vida não cumprida, amor não exercitado. Não tem analgésico no céu ou na terra que dê jeito nisso. Viver dói. Não viver, sobreviver apenas, não só dói, mutila. Enquanto uma lágrima que de tão humana chega a ser doce, escorre pelo meu rosto, eu lembro que acredito em fadas, que creio em sonhos, que creio nos homens, que creio na vida. E bato energicamente minhas palmas para que seus sonhos despertem, minha jovem. Para que a sua realidade seja povoada de pietais e réquiems, e não de pedras brutas de mármore, nanquim e papel em branco. Nós não acreditamos em contos de fadas, nós os vivemos. Eles existem porque nós existimos, e pronto. Escolha o seu mundo, a sua realidade. Todos têm dores e realizações, cada um ao seu jeito. Eu opto para hoje e para sempre, solenemente, por uma realidade que não é dada de graça, que se constrói com os materiais que nos oferece a terra e os sonhos que esperam por nós nos céus. Lúcia Helena Galvão, professora de Nova Acrópole. Eu mesma vi vários defeitos. Falei muito rápido, né? Não, você não falou rápido. Você teve uns deslizes em algumas palavras, né? Mas a sua leitura foi boa, a sua interpretação foi boa, né? Você conseguiu variar um pouco a entonação da menina que fala e da Lúcia. E você tem uma dicção muito boa, né, Dé? Eu tenho que treinar mais a leitura. Estou gostando muito desse exercício.
Que Eu bom. vou começar a ler um livro e eu vou ler em voz alta algumas páginas. Eu acho que ajuda também, uma intuição que me deu aqui, ler às vezes sentada e em pé, porque a gente percebe que em pé, eu não estava em pé não, tá? Mas em pé às vezes pode mudar também, já imaginar que tem uma plateia na Ó, frente. muda totalmente. Gente, eu vou falar para vocês, de vez em quando eu faço leitura na missa, né? Vocês Que legal. já ouviram falar da Nossa Senhora do Brasil? E você imagina lá, não conhece a paróquia Nossa Senhora do Brasil? É uma Não. paróquia bem famosa aqui em São Paulo, e ali lota de gente, né? Então, assim, mas eu chego, eu quero ler, não quero nem saber. Então, assim, acontece, assim, é outra coisa, quando você está em pé, óbvio que a gente fica mais nervoso, né? Ali você está com muita gente e tudo, mas, assim, a gente tem que se desafiar. A gente tem que se desafiar. Essa que é a graça, né? Sair do medo e ir para a ação. Né? Isso é um treino para tudo na vida, né? Não é só para leitura, não, gente. É para tudo, tudo. A gente sempre vê que a gente tem sempre o que melhorar todo dia. Todo dia. Eu vou falar, Ju, eu não sei se os colegas aqui sentiram isso, que quando eu estava lendo, em alguns momentos, eu tive a capacidade de me perder um pouco no entendimento do que eu estava lendo. Uhum. Na afobação, porque é tanta coisa para sincronizar, eu tentando manter o ritmo, tentando manter uma interpretação, e daqui a pouco teve uma hora que estava escrito quem e era que, pronto, ali já meti um parênteses no meio. Então, é treino mesmo, né? É treino. Mas deixa eu falar, a gente começou do jeito mais difícil. Por que do jeito mais difícil? Porque eu não fiz vocês fazerem a primeira leitura. Eu fui a única que fiz a primeira leitura. Então, eu soube melhor na hora de interpretar, porque eu fiz a leitura uma vez antes de ler o texto aqui com vocês. Na próxima aula, o que eu vou fazer? Vocês vão fazer uma primeira leitura antes de vocês fazerem a segunda leitura em voz alta, porque aí vocês já vão estar mais habituados ao texto e saber melhor o tom, a sonoridade, né, o drama do texto, onde que está a parte mais, né, assim, onde que tem mais fogo, onde está mais calmo. Então, assim, tudo isso é um treino. Então, a gente vai treinar isso na próxima aula. Mas antes eu quero saber, todos aqui têm interesse em uma segunda aula? Eu tenho, eu gostei. Joia. O Pedro está pedindo para falar. Sim, Pedro também, né, Pedro? Tenho, sim. Vânia... quer falar. Oi, podem falar, gente. Qual é a sua dúvida? Claro. Você vai fazer um comentário, a Deia, né, que ela estava falando aí do 360, que às vezes ela se perdeu um pouco, né? E esse é um dos motivos para eu ler rápido. Se eu ler devagar, eu sinto que eu me perco um pouco. Aí eu vou numa batida só para eu acabar não me perdendo. Mas isso eu entendi, mas de qualquer forma, Pedro, isso é insegurança, certo? Então, o seu medo de errar faz com que você leia rápido. Então, relaxa. Então, assim, você vai errar, eu erro, a Carol, todo mundo pode errar aqui. Ninguém aqui é perfeito, né? Tem leituras que a gente vai fazer melhor numa vez e pior em outra vez. Então, isso é comum. Mas, assim, o importante é que isso é um treino. Vai em conta que tem uma outra pessoa do outro lado que quer entender o que você está lendo. Então, você não tem que ler para você tem que ler pensando, tem alguém que quer entender o que eu estou lendo, tá? Então, na próxima aula, a gente vai fazer isso. Eu vou dar o texto para vocês vão fazer a primeira leitura, depois vocês farão a leitura em voz alta, porque aí vai ficar mais fácil, eu tenho certeza, para todo mundo, tá? Você podia mandar o texto com antecedência, né, Ju? Ou não pode? Eu vou pensar ou com antecedência ou na aula mesmo. Talvez eu dê uns minutinhos, dependendo do tamanho do texto. Se for um texto mais curto, eu mando aqui no chat, aí eu dou uns minutos para vocês lerem, né? E depois vamos fazer a leitura em voz alta. Agora, se for um texto maior e se for mais adequado, eu posso enviar antes da aula para vocês se habituarem, treinarem aquilo lá e já chegarem preparados para a aula, tá bom? Tá. Perfeito. Vânia, tem alguma pergunta, alguma dúvida?
Eu acho que ela falou que ia ter que dar banho na filha, alguma Ah, coisa é assim. Deve ter Eu saído. queria dar uma sugestão aqui para os colegas, que eu estou aqui como aluna nesse momento também, né? E como eu tenho acompanhado, eu adorei conhecer esses professores que você nos indicou, Ju, e eu queria indicar, não sei se vocês conhecem o Elo Professor de Oratória, que Qual é? Como? El Professor, ele colocou o nome dele em espanhol. Vou colocar Dé, aqui. coloca no chat aqui. Eu vou pôr o nome do Roberto Malê, tá? Para vocês procurarem ele depois. Põe o seu. É o professor de oratória. É o canal do YouTube, né? Ele tem Instagram e eu acho que ele tem um canal do YouTube também. Então, ele ensina várias dicas de oratória, inclusive tem uns posts dele que ele fala assim, se você colocar eu quero no direct, ele manda o passo a passo que ele segue para aquecer a voz antes de uma palestra, por exemplo. Então, é interessante, porque ele dá dicas de respiração. Se você for assim falar para numa igreja, por exemplo, como a Ju faz, uma situação maior, ou no local de trabalho, tem a técnica de botar a caneta na boca, assim, e ainda tem aquelas coisas de ficar fazendo careta, né, para amaciar a boca na hora de falar. E agora eu não me lembro a listinha, mas eu acho até que eu tenho anotado aqui no meu WhatsApp, eu posso trazer na aula que vem, mas vocês podem ver lá no Instagram dele. E tem outros professores de oratória também, né, que eu tenho acompanhado, mas eu estou assim, eu quero agradecer muito, Ju, pela sua aula, e é muito legal mesmo. Ele já tinha falado de ler em voz alta, mas quando a gente se coloca aqui numa aula, como a gente fez aqui hoje, a gente não deixa para depois. Você nos obrigou a treinar. E é bom que daqui a gente aproveitar a ocasião, é só a gente aproveitar que a gente já pegou no tranco e dar uma treinadinha. Ele fala também para a gente ouvir os próprios áudios no WhatsApp, tem várias dicas lá. E essa da leitura eu não tinha colocado em ação. E consegui ver várias coisas aqui, ouvindo os colegas e me ouvindo. Eu estava me ouvindo, eu não devia estar me ouvindo, mas eu estava me ouvindo. E quando ele falou que a gente tem que ir, aos poucos, adquirindo uma segunda voz, nossa, assim, que nível, né? A gente tem que chegar nesse nível aí, gente. Tá falando do Roberto Malê? Ele falou que a gente tem que chegar ao ponto de adquirir uma segunda voz, que vai ser a nossa voz de leitura. Para não ficar com essa interferência, né? Eu ficava me preocupando. Tem que ficar só com a gente, né? O eu, só me preocupar comigo e tal. É um exercício difícil, mas, nossa, é maravilhoso, assim, quando a gente sai da gente, né? Hoje a gente está muito centrado na gente, a gente só fica preocupado com a gente, né? É um egocentrismo, digamos assim. Se a gente for levar isso para o campo da vida, a gente tem que se trabalhar nisso em todas as situações, né? Parece que é até filosófico o que eu estou falando, mas é isso, né, gente? Verdade. Eu vou treinar todo dia, professora. Ai, adorei. Eu queria agradecer a presença de vocês. Gente, eu vou falar assim, do fundo do meu coração. Uma das coisas que eu mais gosto é dar aula, é interagir com as pessoas. Isso me faz muito bem mesmo. Então, vocês me ajudam mais do que vocês imaginam. De verdade, vocês não têm ideia de como vocês me ajudam. Assim, mentalmente, espiritualmente, nossa, é uma delícia. Da aula. Eu gostaria também de agradecer, porque no seu grupo não dá, mas pelo que você proporciona toda quarta-feira e pela aula de graça. Muito obrigada mesmo. Porque você pensa que não, mas eu vivo compartilhando seu WhatsApp com várias amigas minhas, amigos que acompanham já você. Porque, assim, pode ser simples, mas a cada dica que você passa, eu acho que isso ajuda muito, né? Porque eu vou dizer por mim mesma, às vezes, assim, é coisas básicas do português que a gente não sabe, mas ali naquele seu postzinho já, sabe, faz tudo, assim, é tão bom. Muito obrigada. Imagina, Carol, eu fico muito feliz. E, gente, na verdade, eu compartilho de segunda, né, as dicas no grupo.
Nossa, eu não sei porque eu tô falando quarta-feira, mas é toda semana. Eu sei que é. Eu não sei, eu acho que eu coloquei dica de quarta, dica de segunda. Ó, deixa eu te falar, quando você quiser me tirar alguma dúvida comigo, você pode me mandar mensagem no privado e eu tiro, tá? Fica tranquilo. Tá, imagina, tá, obrigada. Imagina. Ó, gente, para quem não me segue no Instagram, eu vou deixar aqui no chat o meu Instagram. Você já me segue, Carol? Então, eu seguia, mas eu desativei meu Instagram, assim, pra geral mesmo, questão pessoal minha, eu não quis mais ter. Entendi, ó. Instagram é esse, e o meu e-mail tá tudo no e-mail. Eu tenho só o WhatsApp, que eu acompanho sempre. Você até lançou esses tempos um livro, não foi? Eu tava até querendo ir. Oi, Aqui, desculpa. então. Você até lançou um livro esses dias, não lançou? Eu lancei ano passado um livro. Eu tava querendo até ir, mas não deu. Não ia estar aqui em São Paulo, eu lembro. Fiquei bem feliz. Ai, que bom. Se quiser o livro, eu tenho disponível, tá? Dá para comprar online. Você mora em São Paulo? Eu moro. Tanto é que eu moro na região do Butantã. Qualquer dia, se você quiser marcar um café comigo. Tá bom, obrigada. Eu moro em Moema, sabe? Então não é tão distante, né? Mas acho que São Paulo é tudo longe. Mas, enfim. Ó, gente, o meu e-mail, revisorajulianatauil@gmail.com, precisando de orçamento para trabalho, essas coisas. E o meu Instagram, tá? Dé, Mauro, vocês querem deixar o contato de vocês aqui no chat também? Vou deixar o meu Instagram aqui, mas eu nunca posto. Não importa. @Andréia Biancoville. Isso. E tem o nosso @Revisão 360 no Instagram, não sei se eles conhecem. E o Instagram da Ju é legal porque ela faz leituras lá, né? Então eu sempre acompanho, fico ouvindo. Eu não entro muito, mas não entro muito no Instagram, mas eu sei que a Juliana ela faz leituras lá com frequência no Instagram dela. Então, eu quero falar isso para vocês. O que acontece? O grupo das dicas de português eu vou deixar restrito ao WhatsApp apenas. Eu postava no Instagram, mas agora só vai ficar para o WhatsApp. Então, quem quiser ter as dicas tem que estar no meu grupo. O que eu vou postar agora, nesse segundo semestre, o primeiro semestre eu estava distante do Instagram, o segundo eu estou voltando, graças a Deus, estou publicando agora semanalmente, e eu mudei o foco. Então, eu estou pensando em fazer lives de 15 em 15 dias às segundas-feiras na minha página, ainda não coloquei isso em prática, mas já coloquei no papel. E de quarta-feira à noite, fim da tarde, eu vou lançar sempre uma leitura em voz alta de algum trecho de livro que eu goste, que eu vou estar compartilhando com as pessoas, tá? Então, para vocês também me acompanharem, se tiverem interesse, quarta-feira, no final da tarde. Eu estava publicando de sexta, mas eu vi que sexta o pessoal não entra muito, que já está indo para o bar tomando cerveja. Então, eu falei, não, vamos mudar para quarta ou para quinta. Eu estava publicando de sexta. Então, quarta ou quinta eu vou publicar um vídeo, tá, gente? De leitura em voz alta. Então, é isso. Mauro, deixa o seu Instagram também para a Carol, para o Pedro, ou o seu e-mail, tá? Deixa eu pegar aqui a apresentação. Bom. Gente, vocês têm mais alguma dúvida? Todo mundo gostou da aula? Isso é importante. Eu gostei bastante. Obrigada. Imagina. Fico muito feliz, Carol. Mauro, Dé, Pedro, Vânia não que não tá, mas todos gostaram também, né? Eu adorei, Ju. Bacana. Então, aí seguem os... Oi, pode falar, Pedro. Não, só falando que eu gostei bastante também. Que ótimo. E quando vai ser a parte 2? Olha... O Pedro e a Carol estão no seu grupo? Porque como é que eles vão ficar sabendo? No meu grupo do WhatsApp? Eu vim de lá. Eu vim por meio do grupo dela, do WhatsApp. Revisora, Pedro? Foi o professor Elton Cardoso que me indicou seu grupo, Juliana. Faz uns 2, 3 anos já. Então, tá lá 2, 3 anos? Faz um tempo já. Então. Acho que já foi pandemia. Que legal!
Eu fiz a revisão pro Elton, 2 livros dele eu revisei. Que legal saber. Prazer em te conhecer, Pedro. Oh, prazer. Eu tô toda semana enviando suas dicas para um amigo meu que a gente tá estudando pro concurso do TJ. Uhum. Nossa, agora vai, porque português vai cair bastante. Chama ele para entrar no grupo. Verdade, faltou mandar o link lá para ele. Eu vou mandar o link. Oi? É que eu compartilho com ele num grupo que eu criei entre nós dois e a gente fica comentando as coisas depois. Aí eu pensei, se ele entrar no outro, a gente não vai conversar das dicas. Legal. Depois eu vou falar para ele. Perfeito. Então, gente, obrigada. Eu quero fazer logo a parte 2, só que assim, vamos agitar o nosso grupo do Revisão 360 para mais alunos participarem, porque o pessoal gostou, foi legal, todo mundo teve a oportunidade de ler, de se ouvir, né? Isso é muito bacana, essa troca, você ouvir sua própria voz, isso é muito legal, tá? Isso então, eu fico por aqui, desejo a vocês uma excelente noite, vou pôr em breve, quando vai ser a segunda aula, não vai demorar, tá? Vou ver, em breve mesmo. Máximo em agosto, a gente está em julho ainda, se não rolar esse mês ainda, no fim do mês, em agosto vai rolar a segunda parte. Pode ser, gente? Pode. Tá ótimo. Ótimo. Beijo para todos. Fiquem com Deus. Fiquem bem. Boa noite. Eu também. Boa noite. Obrigada.